aqui no livro de Gênesis. Você que tem a palavra de Deus, vamos abrir para lermos todos juntos. Hoje é o culto da família, e tenho certeza que Deus irá abençoar a tua família nessa noite. Capítulo 12 de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, ou o início de todas as coisas, né? Todos acharam? Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Agora preste bem atenção no que Deus disse a Abraão: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem, os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra, ou todas as famílias da terra. Depende da tradução. Até aí está bom. O versículo 4 diz assim: ó, assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, que era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Até aí está bom. Poder sentar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando nós falamos de Abraão, nós falamos do nosso patriarca. E quando nós falamos do nosso patriarca, nós vemos que Deus tinha um chamado muito forte na vida de Abraão. Até porque Abraão era um idólatra até então. Para quem não sabia, seu pai e a sua família eram idólatras. E quando Deus o chamou, a palavra de Deus deixa bem claro que Deus mandou ele sair do meio da sua parentela, ou do meio da sua família. Eu olho para essa palavra e eu vejo o peso e a responsabilidade que nós temos para com a palavra de Deus, diante da palavra, o peso e a responsabilidade que nós temos de sermos até por Deus escolhidos, e nós temos até mesmo um chamado magnífico, um chamado tremendo da parte do Senhor, porque Jesus disse em certa ocasião: não fosse vós que escolhesses a mim, antes eu escolhi a vós, para que ides dê fruto, e que o vosso fruto permaneça. Então nós temos um privilégio de ser chamado. E Abraão, quando ele foi chamado, ele estava morando juntamente com sua família. E é nessa hora que Deus olha dos céus e observa as nossas atitudes. Agora nós estamos aí no final do ano, estamos terminando essas festanças, né? Nós estamos terminando essas festanças e nós temos observado eu estava até mesmo observando na passagem de ano, a camarada saindo aqui de Camboriú, rumo à praia, com caixas e caixas de cerveja, não importa o peso, não importa a distância, tudo isso para participar de um manjar, tudo isso para ir na beira de uma praia. Uns querem de preto, outros de vermelho, outros de branco, porque querem começar o ano. Tudo isso aí é coisa que não me vendo. Pecado é pecado.
E não é a cor da roupa que vai mudar as minhas e as tuas atitudes. O que vai mudar as nossas atitudes está dentro de mim, dentro de você. É o nosso proceder. Os nossos atos de bondade que vai mudar as nossas atitudes. Porém, eu tenho visto, eu estava hoje lá em casa, até trabalhando, pendurado lá no beirado da casa, e eu estava meditando. Jesus, como é difícil de servir, né? Porque passou-se o final do ano todo está. As festas estão terminando aí, não aparece um parente na minha casa. Parece que eu e minha esposa não temos, somos filhos de ninguém. Aí eu pensei, Jesus, já sei o que eu quero. Aqui na minha casa não tem cerveja, não tem festança. E na frente da minha casa tinha um inquilino que tinha mais de 10 carros lá, tanto carro, tanto parente, que olha assim, parece uma comunhão. Eu olhei e disse, vai de Satanás, eu não quero esse tipo de comunhão. Camarada tem para dizer que ele tem que tomar uma cerveja, para dizer que ele é meu irmão, ou para dizer que ela é minha irmã, tem que encher o bucho de carne e de bebida forte. Isso não tem nada a ver, isso não é amor, isso é mundanismo, é crente movido pelo alto. Aí eu posso entender que a Bíblia diz o quê? Não vos embriagueis com bebida forte ou com vinho, qual a contenda, mas enchei-vos do meu espírito, diz o Senhor. Então eu entendo que para nós constituirmos uma família, para nós constituirmos um lar abençoado, nós não precisamos fazer churrasco todos os dias com várias caixas de cerveja para sermos felizes, ou para mostrarmos para a nossa família que nós estamos bem. Para constituirmos uma família, nós precisamos de um amor verdadeiro, da graça infinita de Jesus Cristo Nazareno. Aleluia! Aí sim nós podemos olhar nos olhos uns dos outros e dizer: eu te amo, meu irmão, eu te amo, minha irmã. Aí sim é verdadeiro. Então nós vimos agora Abraão, ele estava no meio da sua parentela. E Deus disse o que? Sai do meio da tua parentela. Uma palavra dura. E vai para uma terra que eu te mostrarei, porque tu serás uma bênção. Irmãos, servir ao Senhor muitas das vezes não é nós abandonarmos as nossas famílias, porque Abraão, Deus mandou abandonar, Deus mandou sair, não abandonar. Interessante que quando Deus falou para Abraão, ele fez assim para a sua família, tipo: eu vou obedecer a tua voz. E quando, irmãos, nós temos um chamado, nós vimos que nós enfrentamos o obstáculo. O obstáculo do quê? Da separação. Muitas das vezes nós sofremos uma separação brusca por causa da palavra de Deus. E muitos não entendem. Abraão agora, certamente ele foi ao seu pai e disse: olha, pai, eu agora conheci um Deus verdadeiro. Eu agora conheci um Deus que fala, que tem boca e fala, um Deus que tem ouvido e ouve. Porque o seu pai era idólatra também. Então agora ele sai do meio da sua parentela, ele pega o seu sobrinho lá, que ainda era novo, e leva
com todos os seus empregados, porque ele possuía muitos gados, muitas ovelhas, muitos animais. E ele vai viver pela fé. Ele sai do meio da sua parentela, sem saber o que está pela frente, sem saber o que vai acontecer. Ser crente não é diferente. Ser crente é você deixar a tradição religiosa, porque se a religião fosse bom, eles não teriam matado a Jesus Cristo Nazareno. Porque nos tempos em que Jesus foi morto, quem governava em Israel era quem? Os romanos. E se nós olharmos a história da igreja, muitos irmãos, muitas pessoas que defenderam o precioso nome de Jesus foram mortos por causa da religiosidade. Roma sempre tentou aplicar no meio da nossa sociedade: um pouquinho não faz mal. Diante de um Deus que diz que é santo, e Ele manda para nós, Ele diz para nós: sermos santo, porque eu sou santo, e sem a santificação ninguém verá o Senhor. A palavra santo quer dizer separado. Se Deus manda nós nos separarmos do mundo, alguém diz: então não vou viver no mundo, não vou viver mais, eu tenho que sair do mundo. Não, Jesus disse: Pai Santo, eu não te peço para que os tires do mundo, mas para que os livres do mal. Nós estamos no mundo, e nós sabemos que o apóstolo Paulo disse, ele fala de um homem que foi ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis, coisas que ao homem não lhe saber. E esse homem era ele. E ele disse que coisas que Deus, que olho nenhum viu e ouvido nenhum ouviu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o temem, para aqueles que o amam. Isso está comprovado que nós, aleluia, hoje, nós há pouco tempo nós éramos meninos, né? E hoje já estamos com os nossos cabelinhos começando a branquear. E por que isso acontece? Porque tudo tem um início, tem um fim aqui nesse mundo. Mas nós sabemos que no reino de Deus a eternidade opera. No reino de Deus, aleluia, a graça opera. No reino de Deus não existirá morte, não existirá a velhice. Por quê? Porque
dizia assim, ó, aí eu morrer, que eu morrer não tem problema. Não é morrer, eu quero ver você estar preparado para morrer. Eu quero ver você estar preparado para se encontrar no outro lado da vida. Porque nesse momento, muitos estão sucumbindo nos portais da vida. Muitos estão morrendo através de uma briga, de confusões, de desastres, enfim. E eu quero perguntar, será que estão preparados para se encontrar no outro lado da vida? Toma esse corpo físico, mas o espiritual jamais morrerá. Existem 2 homens, 2 mulheres dentro de você, e 2 homens dentro de você, para você entender. Um é espiritual, o outro é carnal. Se tomar a carne, permanece o espírito. E aí? E para onde vai? Não podemos fazer, irmãos, como aquele homem que preparou os seus celeiros, encheu de alimentos, colocou uma rede para deitar, para dormir, e disse: vou me regalar, vou deitar e dormir. Mas uma voz bradou do céu e disse: louco, e se hoje eu pedir a tua alma, o que tu tens para me apresentar? É uma realidade, irmãos. Nós temos a parábola do rico e do pobre, de Lázaro e o mendigo, Lázaro o mendigo e o rico. Nós temos a parábola, Jesus falou acerca disso. A Bíblia diz que Lázaro era um homem pobre, cheio de chagas, enfermo. E quando ele queria se alimentar da comida que o rico tinha em abundância, porque o rico fazia suas urgias e comia do bom e do melhor. E quando Lázaro almejava comer um prato de comida, ele jogava no lixo. Mas a Bíblia diz que ambos morreram. O rico foi aonde? Foi para o Hades, Eliserados, lugar de tormento, inferno. E Lázaro foi para o seio de Abraão, o paraíso. E a Bíblia diz, o próprio Jesus fala que lá existia um abismo muito grande entre o rico e o pobre. Lázaro estava descansando no paraíso, no seio de Abraão. E o rico estava sendo atormentado no inferno. E lá onde ele estava, ele via Lázaro, mas não poderia passar por causa do abismo que havia. E o rico brada e disse para Abraão: permita-me que Lázaro molhe pelo menos a minha boca, a minha língua, que eu não aguento mais de ser atormentado. Abraão disse: filho, ainda que você quisesse, é impossível. Você só teve mês na terra. Você lembra dos meses que você teve? Olha só, a lembrança. Você lembra que você regozijava-se das suas urgias, das suas noitadas, das suas mulheradas? E quantos que têm assim nos dias de hoje? Quantas pessoas têm você curtir como ser humano enganado, e o diabo bate palma? Quantos que estão sendo enganados? Abraão disse: hoje, filho, quando Lázaro ele almejava um prato de comida que saísse da tua mesa, você não dava. Para ele se alimentar, ele tinha que ir na tua lixeira e comer o resto que tinha lá. E além da tua riqueza, tu não temias a Deus. Hoje, filho, Lázaro, na sua pobreza, na sua necessidade, com todo o sofrimento, ele temia a Deus. Hoje, filho, tu és atormentado e ele é consolado. Sabe o que esse homem rico disse para Abraão?
Então ele disse: permita que eu vá à terra, indica para a minha família, para os meus familiares, que eu só tenho bastante família lá. Não venha para esse lugar terrível. Abraão disse: impossível, filho. Lá na terra tem Moisés, tem Elias. Sabe quem são os Moisés e os Elias? Somos nós que anunciamos a palavra de Deus. Se não ouvirem a eles, tampouco te ouvirão. Não há como você sair daqui, porque a Bíblia é bem clara. O homem está constituído, programado por Deus para morrer uma única vez e depois aguardar o juízo. Os irmãos, vejam que situação dramática que estava esse homem lá no inferno. A Bíblia fala, tem pessoas que dizem que o inferno não existe. Satanás aplaude quando as pessoas dizem isso, porque é mais uma que ele está enganando. Quem disse que o inferno não existe está chamando Jesus de mentiroso, porque Jesus disse, falou do inferno, e Jesus disse que o diabo, ele existe, e Jesus falou mais, que ele veio para matar, roubar e destruir o diabo. Jesus disse: mas eu vim para que vós o tenham vida e a tenham em abundância. Jesus tem falado, irmãos. Oh, não se depara. É interessante. É interessante nós tratarmos aqui de salvação, de vida missionária. A palavra de Deus, ela é bem clara que Abraão, ele abandonou a sua parentela e saiu sem destino. As irmãs louvaram ao Senhor aqui comigo. O ungido sofre, e é verdade. Por que sofre? Jesus disse que as aves do céu têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Sabe o que Jesus quis dizer? Que muitas das vezes nós que pregamos a palavra não teríamos aonde reclinar a cabeça. Queridos, eu estou falando de pastores, eu estou falando de missionários e não de mercenários. Viu? Mas tem, pastor? Está cheio. Infelizmente, muitos têm escandalizado o Evangelho de Jesus Cristo. Muitos têm escandalizado. As pessoas hoje não têm lido essa palavra. Muitos já não têm mais examinado as Escrituras e têm sofrido as consequências do pecado. Porque nós temos a palavra de Deus, diz: examinai as Escrituras e cuidai em encontrar nelas a vida eterna, porque são elas que testificam de mim. É preciso que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja que nasceu da água e do Espírito, ela tem a graça de Deus na sua vida. Porque hoje nós estamos diante de uma geração do século 21, uma geração filosófica. Por que filosófica? Ela quer dar a sua opinião, mas muitos já não respeitam nem mesmo os homens de Deus. Existem pessoas que não querem corresponder à palavra. Às vezes você pode encontrar um camarada bêbado, caindo aos pedaços, e muitas das vezes ele conhece a palavra, e você vai dizer para ele voltar para a igreja, ele aspiramente diz o quê? Eu já conheço a crente, não precisa pregar para mim não. A arrogância está matando as pessoas que não reconhecem as suas misérias. Eu sirvo ao Senhor Jesus, irmãos, porque eu preciso dele. Eu sirvo ao Senhor Jesus porque eu almejo Ele, o considero, e sinto que nada fiz ainda como pastor para Ele. Mas Ele é tremendo, Ele é fiel e justo,
Eu sei, aleluia, que quando Ele me chamou, Ele me mostrou que eu iria passar por momentos amargos na vida, mas nem por isso Ele me desamparou. Abraão, quando foi chamado, ele sabia que ia passar por momentos difíceis, mas Abraão não teve outra opção. Ele estava diante de um Deus verdadeiro, e diante do Deus verdadeiro, Abraão não hesitou em momento algum. Ele disse: eu vou confiar nesse Deus, porque o Senhor lhe fez promessa e disse que ele seria, a sua herança seria grande na face da terra. E nós sabemos que Abraão e Sarai primeiro, olha só, primeiro Sarai, depois Sara. Aí está o segredo, o porquê da demora, o porquê que o Isaac custou nascer, né? Por que o Isaac custou nascer? Porque Sarai quer dizer o que? Briguenta. Lá na frente Deus teve que transformar o nome dela numa Sara, que quer dizer princesa. Isso prova a vida do cristão. Isso prova que se eu e você quisermos obter as bênçãos de Deus, nós temos que ter mudanças de atitudes. Não podemos deixar o mundo morar em nossas vidas. Não podemos deixar o mundo operar em nosso ser. Porque quando deixamos o mundo operar, temos ciúme, sentimos inveja, sentimos vontade de agredir, de matar, de destruir. Por quê? Porque ainda opera em nós o velho homem. Mas quando, aleluia, o Senhor, o Todo-Poderoso, Ele reina em nossa vida, isso deixa de existir. Então alguém olha para nós e diz: olha, outrora era um alcoólatra, outrora era um viciado, e agora não larga a Bíblia assim. Por quê? Porque Jesus Cristo veio para os doentes. Eu era um doente e aceitei Jesus há 33 a 34 anos atrás e não me arrependo disso, aleluia. E Ele ainda continua colocando o seu antídoto, o seu remédio sobre o meu ser. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que iniciou as primeiras obras em nós, Ele vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Portanto, nós estamos no processo. Crente tem que passar pelo processo, e muitos não querem passar pelo processo do Mestre. Muitos querem passar pelo processo do mundo. O processo do mundo não transforma crente. O processo do mundo é mundo, não transforma, não tem mudança. Hoje muitos querem estar em cima de púlpitos, mas não querem ter uma mudança, não querem ter uma vida renovada. Porque é necessário morrer o velho homem. E quem é velho homem, pastor? Velho homem é os velhos hábitos, os velhos costumes, aqueles costumes malignos que nós tínhamos, tem que morrer. Ou você ainda está como o bêbado que eu pregava a certa ocasião. Eu falei que o velho homem tinha que morrer. Ele olhou para o diácono na porta ali embaixo, quando a igreja era ali, e disse: eu não gosto do teu pastor. Ele disse que os velhos têm que morrer todos. Isso. Por que ele falou isso? Porque ele estava no seu natural. Viu, irmãos? E o que é o natural, pastor? É você ver as coisas. Por exemplo, por que o mundo hoje, né? A religião tradicionalista diz o quê? Por exemplo, por que dizem que Maria opera milagre? Por exemplo, Maria é uma pessoa maravilhosa, foi agraciada por Deus. Com a Bíblia deixa bem claro: no céu não se casam-se e não se dão em casamento. Não vai pensar que você uma hora se casa com a tua esposa aqui e os dois vão se andar lá no céu, né?
o vinho faltou. Jesus disse: o que eu tenho contigo? Jesus chamava de mulher. E Maria, a Bíblia diz que Maria guardava em segredo todo esse mistério. Ela sabia que ele era Deus. O anjo Gabriel havia dito para ela: o que está no teu ventre é obra do Espírito Santo. Tá? O profeta Isaías deixou bem claro, porque um menino nasceu e um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros. E o que ele disse? O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. São 5 letras de ouro. O seu nome Jesus é poderoso. Deus constituiu sobre ele o nome Jesus Cristo. É o nome sobre todos os nomes. E ele está aqui nessa noite para abençoar a minha e a tua vida. Faça tudo como ele nos disser. O que ele falou? Encher as talhas de água. Por que a Maria não fez milagre? Hein? A Maria pediu para ele, né? Hein, igreja? Queridos, vamos crescer na graça e no conhecimento. Eu, como pastor, você tem que estar em banco, você tem que analisar o que eu estou falando, se é bíblico ou não. Se não for bíblico, não aceito. Sabia disso? Tem multidão aplaudindo mercenários em cima de culto. Vocês não estão me entendendo? Leia a Bíblia. Se estiver na Bíblia, acredite. Se não estiver, não acredite. Por isso, Jesus falou o quê? Se possível, enganaria até os escolhidos. Claro, estou enganando, porque tem gente que não quer ler a Bíblia, só quer o fez. Olha uma coisa por demais. Bíblia não quer mais. Nós temos gente aqui assim, está assim, não. Não é por isso que eu vou deixar de falar. Se não largar o Facebook, não tem nada. Ei, aí eu quero ser missionário. Mas como vai ser missionário? Hã? Abraão tinha Facebook lá no deserto? Hã? Dá um silêncio mesmo, igreja. Sabe por que dá silêncio? Porque a verdade ela esfola. Mas a Bíblia diz: eu faço a chaga, mas eu tenho a ligadura. E a Bíblia diz ainda o quê? Eis que eu repreendo e castigo a quem eu amo. Ele é pai, ele nos ama, por isso ele tem todo o direito de nos dar um puxãozinho de orelha. Viu? Você percebe como pastor eu não apanho. Aí você se engana. O capeta, quando não vem, ele manda um sobrinho. Ele está cheio de primo por aí. Se encontrei um primo dele ali no semáforo, malandro, encontrei um primo dele ali no semáforo, malandro dos 40 anos de idade, não quer trabalhar e quer dinheiro para quê? Para fumar maconha? E ele me conhece, capeta, porque eu não falei nada. Ele olhou para mim e disse: pastor, rasga a Bíblia. Eu disse: vai de Satanás, vai trabalhar, seu malandro. Vai trabalhar quando eu trabalho desde os 7 anos de idade, para não estar pedindo migalha para os outros. Aí ele diz: pastor, eu sou pastor com muita satisfação, mas não sou vadio, malandro. Porque muitas das vezes nós somos culpados, nós enchemos a barriga desses miseráveis que estão aí, não querem Deus. Camarada veio aqui na porta da igreja, queria uma passagem para ir para a Plava, e me intimou. Eu quero a passagem. Eu digo: eu não tenho dinheiro para comprar a passagem. Então se não tem filho daquele tamanho, eu quero. Vai fora daqui. Espelho. Então pastor, eu digo: sou pastor, mas não sou palhaço teu. Ou estou errado, igreja? Mas o amor é amor. Vamos para a palavra? Nós temos que ser crentes, mas não podemos ser boneco dos outros, igreja. Viu? Tem muito crente aí que não tem coragem de falar a verdade. É por isso que as igrejas estão enchendo de pecado. É pastor aqui no Balneário se prostituindo.
sou falho, tenho muitas falhas, mas aquele que me, aleluia, que me chamou, ele se chama fiel e verdadeiro, e ele diz, aquele que iniciou as primeiras obras em nós, em mim, em você, ele vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Não braço e prova na serra. Então nós temos que agir, igreja. Não é porque nós somos crentes, eu tenho que ser saco de pancada a todo mundo, não. Nós temos que agir. Eu posso citar um versículo, se você acha, mas Deus não é amor? Sim. Se eu falar para você, se ele fosse o amor que o mundo hoje imagina, quantas pessoas eram para mim, Deus não vai mandar ninguém para o inferno, ele é amor. Não se engane, meu Deus. O seu Filho Jesus Cristo foi servindo de chacota nesse mundo. Eu posso dar asa à imaginação, e quando eu me lembro do martírio do Calvário, eu tenho vergonha do ser humano. Vocês não têm visto falar sobre o Estado Islâmico aí? Olha, vocês têm visto na mídia? Os decapitadores de crente são covardes, está sendo gravado, bota no Facebook. São covardes, matam crianças. Eu sou corajoso. Eu sou corajoso, sabe por quê? Porque eu tenho coragem de pregar contra o diabo, que insulta eles, que usa eles para fazer isso. É como aquele marido que é valente para bater na mulher. Não é verdade? Já vi muito disso, ó. A mulher está grávida, ele dá até com os pés. Mas quando encontra um homem, valentão faz. Ou não é verdade? Deus precisa de homens e mulheres para lutar contra o diabo. Você quer ver o teu vizinho? Se você acha que o teu vizinho gosta de você, te ama, você começa a pregar a palavra para ele. Você começa a pregar, ele vai se endemoniar já. Você vai ter que orar, você vai ter que buscar a face do Senhor. Isso sem contar. Às vezes você diz, mas como é que pode, pastor? Está na igreja, é meu vizinho, está na igreja e me insulta. Não é para insultar. Crente está cheio, irmãos. Crente está cheio. Deus precisa de homens de personalidade, mulheres de personalidade, que falam. Vocês sabem a história de Martinho Lutero? O monge alemão? Estava onde? Estava estudando onde? No meio dos romanos. Mas quando começaram a falar em purgatório, ele leu na Bíblia, não achou purgatório. Opa! Crente é assim, irmão. O crente correto, ele olha na Bíblia, ele viu, pode ser pastor, pode ser quem for. Pregou, não está na Bíblia, para aí. O camarada está pregando coisa que não está na Bíblia. E Martinho Lutero começou a se levantar. Por que vocês falam sobre? Por que Roma fala sobre purgatório e não está escrito muito? Não tem nada sobre purgatório. E aí? Não é que o Papa quer assim, não. O Papa quer não. Eu sigo a Jesus Cristo, não ao Papa. Um homem que deixou 4 anos de direito para ir para o seminário. Mas quando ele começou a contar as mentiras de Roma, aí a coisa pegou. Se você não incomoda o diabo, ele nunca vai se levantar contra você. Você já está no caminho dele. Sabia? Se você não incomoda Satanás, dificilmente ele vai se importar com você. Mas quando você começa a pesquisar essa palavra, viu? Quando você começa a pesquisar essa palavra, aí a coisa fica estreita. Ele não
quer que você aprenda essas palavras. Porque quando você conhece essa palavra, você automaticamente você vai ser um problema para ele. E você sendo um problema, ele vai totalmente procurar interferir. No século XXI, irmãos, muitos estão deixando de ser problema do diabo. Certo? Mas dentro das igrejas, sim. Primeira arma do inimigo: desânimo. Ele lança o desânimo, o crente ele cai o semblante, baixa a cabeça e fica jururu. Né? Aí o que acontece? Quando o crente baixa o semblante, baixa a cabeça, ele já está dando ouvido já. Você vai na igreja hoje? Para quê? Diz o diabo. Mas como diz o diabo? Sim. Há 3 fontes de pensamento. Uma vem de Deus, outra vem do homem e a outra vem do diabo. Sabia disso? Quem tira a sua própria vida? Quem é o diabo? Quem tira a sua própria vida, biblicamente não tem salvação. É um ato de covardia. É? Por isso que Jesus disse: examinai as Escrituras, e cuidado em encontrar nelas a vida eterna, porque são elas que testificam de mim. É preciso, nós vamos levantarmos a nossa cabeça, igreja, nos dias que estamos vivendo. Sabe por que a igreja hoje, por exemplo, se encontra fria? Pouca oração, pouca comunhão com Deus. E se Deus te exortar, você está preparado para ver a tua exortação? Tem aquele que diz: ah, não, Deus, é Deus que falou. Infelizmente é uma realidade. Abraão saiu do meio da sua parentela e foi morar em Padan. A Bíblia deixa bem claro: ele passou por momentos terríveis. Nós sabemos que de Abraão e Sara, Abraão foi ter um filho, sua esposa foi ter um filho com ele quando ele tinha 100 anos de idade. Já era velhinho. Por quê? Porque principalmente Sara, a Sara era teimosa e ciumenta. Tomou iniciativas que Deus não aprovou. Abraão coabitou com a escrava Agar, egípcia, e nasceu Ismael. Depois que nasceu Ismael, aí veio o filho da promessa, Isaac, filho legítimo do casal. Nós somos descendentes de Isaac com Abraão? Não. Nós somos ismaelitas. Sabiam? Eu e você somos ismaelitas. Somos descendentes de Abraão pela escrava Agar egípcia. Por quê? Porque nós não somos judeus. Nós não somos judeus. Nós somos nações gentílicas. Tá? Tudo que não é judeu é nação gentílica. Deus poderia só ter lembrado de Isaac, né? Na verdade, se lembra só de Isaac, você está perdido. Mas Deus é tão bom que Ele se lembrou de mim e de você. Sabia? Ele se lembrou porque Ele prometeu para Abraão que em ti serão benditas todas as nações da terra. Todas.
Para serem todas temos que ser ismaelitas. Não somos judeus, mas somos filhos do nosso pai Abraão, pela fé. Amém? Somos filhos do nosso pai Abraão pela fé. Somos filhos da nossa mãe Agar, egípcia. Por quê? Que coabitou com Abraão. Então hoje, e no céu, só entra os legítimos. Olha só que coisa tremenda. No céu só entra a legitimidade. Existem 2 Jerusalém. Uma é celestial, que vai descer do céu ataviada, e a outra é a que está lá no Oriente Médio hoje. Tá? Uma simboliza Ismael, outra simboliza Isaac. A Isaac é legítima que descerá do céu. Para você entender. E o que fazer? O sangue, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi tão tremendo que trouxe para mim e para você a legitimidade. Hoje nós somos salvos pelo sangue carmesim, o sangue inocente de Jesus Cristo. Amém? Somos, aleluia, salvos pelo sangue carmesim. E Jesus Cristo está aqui neste levantar sobre o levantar. Deus é tremendo e poderoso. Honra lá a sua lavra. Esse Deus é poderoso, Ele conhece a minha e a tua vida. Levantar sobre o levantar. As horas estão se passando. Nós temos uma apresentação para fazer. Ou a nabla chuva. E com certeza eu quero te dizer, todo aquele que vive pela fé, ele tem que automaticamente adquirir uma estrutura. Como disse o Remolete sobre para mim, tem horas que nós temos que ter muita graça de Deus, é verdade? Mas o que diz a Bíblia? Sujeitai a Deus, resiste o diabo, e ele fugirá de nós. Essa jovem você já serviu o Senhor? É? Já serviu o Senhor alguma vez? Já, né? Deus manda te dizer que Ele veio tocando a tua vida. Tá? E lá no ventre de tua mãe Ele te fez promessa. Choro e louva. E Ele te aguarda com braços abertos. Choro e louva. Através de você, os teus serão alcançados. Deus lá na nossa vida. Tá? E o Senhor endireitará as tuas veredas. Tá? Deus tem te guardado até aqui. Sou namorado ou marido mulher? Namorado. Choro e louva na chefe. Deus manda te dizer que você será muito feliz, viu? Mantenha-se firme. E nunca se esqueça que você foi escolhido no ventre de tua mãe para servir ao Senhor. Deus já te deu o livramento lá no passado enorme. Deus lá na vacina, tá? Pode falar com a tua mãe que ela vai ficar